No século XVI, a Europa sangrava. As guerras religiosas rompiam o continente, que enfrentava o colapso de suas instituições tradicionais. A França era o epicentro dessa devastação e vivia praticamente em estado de guerra civil. Imagine um cenário onde a autoridade do rei é contestada por exércitos particulares e onde a fé religiosa se tornou um pretexto para a dissolução do convívio social. As fronteiras que delimitam as nações, as leis que regem as sociedades e o próprio conceito de que um governo possui a autoridade sobre um território não era consolidada. A ideia de ordem pública estava desaparecendo. Foi nesse vácuo de autoridade que um jurista francês percebeu que, para salvar a civilização do caos, era necessário inventar uma nova ideia de poder e de Estado. A França precisava de uma força política central que estivesse acima das paixões. Foi então que Jean Bodin, em sua obra-prima Os 6 Livros da República, lançou os alicerces do Estado moderno. Ao formular o conceito de soberania, Bodin não apenas ofereceu uma saída para a crise de sua época, mas redesenhou o destino do Ocidente, criando a engrenagem que ainda hoje move a política global. Venha agora com a Brasil Paralelo conhecer a história da obra que moldou o poder do mundo moderno. O país estava fragmentado pelas guerras religiosas entre católicos e protestantes. O ápice dessa crise ocorreu em agosto de 1572, com o massacre da Noite de São Bartolomeu, quando milhares de pessoas foram assassinadas nas ruas de Paris. A grande matança, segundo relatos da época, tingiu de sangue até mesmo as águas do rio Sena. O reino estava em colapso. A autoridade do rei era contestada, grupos religiosos disputavam o poder com espada e fogo, e uma pergunta assombrava os pensadores da época: o que mantém uma sociedade unida quando tudo desmorona? Foi nesse cenário de caos que Jean Bodin, jurista, filósofo e funcionário do Estado francês, sentou-se para escrever aquela que seria uma das obras mais influentes da história do pensamento político ocidental. Os 6 Livros da República, publicados em 1576, eram uma resposta urgente a um mundo que parecia estar se desfazendo e do qual o autor fazia parte. Nascido por volta de 1530 em Angers, Bodin havia estudado direito em Toulouse, mergulhado nos textos clássicos, na jurisprudência romana, na filosofia grega e carregava uma rara capacidade de cruzar saberes. Trabalhou como advogado, serviu a coroa como procurador do rei, acompanhou de perto as negociações e os conflitos que marcaram os reinados de Carlos IX e Henrique III. E o que ele via o perturbava profundamente. Via nobres que se recusavam a obedecer o rei, via teólogos que defendiam o direito de depor ou até mesmo o direito de matar um monarca considerado herético. Viu o argumento religioso sendo usado como combustível para uma guerra civil permanente. O problema não era apenas político, era filosófico. Faltava entender de onde vinha o poder e quem o detinha de verdade. Faltava uma teoria sólida do que era, afinal, o Estado. Foi para responder a essas questões que ele forjou um dos conceitos mais poderosos e duradouros da teoria política: a soberania. Para o autor, a soberania era o poder absoluto e perpétuo de uma república. O poder de dar a lei sem recebê-la de ninguém, nem de um papa ou de um concílio religioso, nem de um imperador estrangeiro, nem de uma assembleia de nobres, nem dos senhores feudais locais. A soberania era, por definição, indivisível e inalienável, e em uma monarquia, ela residia na figura do rei. Bodin pertencia ao grupo conhecido como os politiques, aqueles que, em meio às guerras religiosas, defendiam que a unidade do Estado deveria prevalecer sobre a vitória de qualquer uma das ordens religiosas em disputa. Não era uma posição de indiferença religiosa, mas de prioridade política.
Melhor uma França em paz sob um rei que tolerasse diferentes crenças do que uma França destruída por quem quisesse impor a fé pela força. A sua tese era pragmática. A sobrevivência do Estado e a paz civil deveriam ser priorizadas em detrimento da uniformidade religiosa. Embora escrita para salvar uma monarquia em crise, a estrutura do Estado soberano pensada por Bodin tornou-se tão onipresente que, 4 séculos depois, ainda sustenta a ordem internacional moderna. Compreender os detalhes que movem a história e moldam a nossa cultura exige um olhar que ultrapassa a superfície das notícias do dia a dia. É por isso que a Brasil Paralelo existe. E se você quer ir além e ter acesso a uma formação intelectual completa, essa é a oportunidade perfeita para isso. A coleção 2026 do Clube do Livro Brasil Paralelo. Toque no link da descrição ou aponte seu celular para o QR Code na tela e garanta agora mesmo. Nos 6 livros da República, ele define a soberania como o poder perpétuo, absoluto e indivisível de um Estado. Na prática, isso significa que dentro de suas fronteiras, o Estado deveria ser a autoridade última. Este conceito, posteriormente consolidado no cenário internacional pela Paz de Westfália em 1648, gerou a transição definitiva do feudalismo fragmentado para o sistema de Estados-nações que conhecemos hoje. A obra se desdobra em 6 livros densos, nos quais Bodin não se limita a teorizar apenas sobre o soberano. Ele analisa as diferentes formas de governo, monarquia, aristocracia, democracia. Compara repúblicas antigas e modernas, discute a família como célula fundamental da ordem política, reflete sobre a influência do clima e da geografia sobre os povos e seus governos e examina os mecanismos concretos da administração do Estado. Trata-se de uma obra enciclopédica, no melhor sentido da palavra. Uma tentativa de compreender a esfera do poder político em toda a sua extensão. Ao afastar a legitimidade do governante das disputas religiosas imediatas, Bodin deu um passo crucial para a secularização do debate político, isolando a administração do Estado das paixões confessionais da época. E pagou um preço por isso. Foi visto como suspeito pelos católicos e nunca teve o prestígio na corte. Bodin não era apoiador de nenhuma tirania. E aqui está uma das tensões mais fascinantes da obra. Ao mesmo tempo em que conferia ao soberano um poder extraordinário, ele insistia que esse poder tinha limites. Não limites impostos por homens, mas limites impostos pela lei divina e pela lei natural. O rei poderia legislar, tributar, declarar guerra, mas não poderia, por exemplo, confiscar arbitrariamente a propriedade privada dos súditos, pois isso violaria um princípio que nenhuma vontade humana podia revogar. A soberania era absoluta em relação aos homens, mas não em relação a Deus e à natureza. Ao estabelecer que a essência da soberania é a capacidade unificada de criar e revogar leis, Bodin forneceu a matriz jurídica que permitiu o desenvolvimento das repúblicas modernas. A influência dos 6 livros da República ultrapassou em muito seu tempo e seu país. O conceito de soberania tornou-se a pedra angular da teoria do Estado moderno. Hobbes o leu e o radicalizou. Locke o contestou. Rousseau o transformou. Os juristas que construíram o direito internacional nos séculos seguintes partiram em grande medida das perguntas que Bodin havia formulado. Quando falamos hoje em soberania nacional, em não intervenção em assuntos internos de um Estado, em legitimidade do poder político e outras expressões populares no atual debate público, estamos conscientemente ou não habitando um vocabulário que Bodin ajudou a criar. 4 séculos e meio depois, o mundo continua fazendo as mesmas perguntas que este francês fez. Afinal, quem manda? Com que legitimidade? Onde estão os limites do poder? E quando o Estado falha em proteger seus cidadãos, o que resta?
O fato de que essas perguntas ainda continuam presentes e necessárias talvez seja a melhor prova de que Jean Bodin, escrevendo em meio às ruínas de uma França em guerra, tocou em algo que não tem data de validade. Por isso, um dos livros que você terá acesso no Clube do Livro da Brasil Paralelo é justamente Os 6 Livros da República, de Jean Bodin. Nosso Clube do Livro reúne 12 obras raras e fundamentais. A jornada começa na Grécia Antiga e atravessa autores que ajudam a entender política, linguagem, cultura, democracia e o nascimento e declínio das civilizações. Cada obra foi selecionada estrategicamente por nossa curadoria para oferecer a você um plano de estudos estruturado, permitindo o desenvolvimento da sua inteligência, do vocabulário e da capacidade de análise da realidade política. Ao longo de um ano, você recebe um livro por mês, em casa, com frete grátis, em uma coleção física pensada para formar sua biblioteca para a vida. Cada edição foi desenvolvida com rigor editorial, capa dura e projeto gráfico exclusivo feito pelo nosso time. Mas atenção, são os últimos dias para você fazer parte desta iniciativa. Por ser um produto físico, existe uma tiragem limitada. Quando as vendas encerrarem, não há garantia de que esta coleção estará disponível novamente. Toque no link deste vídeo ou aponte o seu celular para o QR Code na tela e garanta sua vaga no Clube do Livro Brasil Paralelo hoje mesmo. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.